a Deus. Chegou um dia em que estava um pastor ministrando e ele falava sobre dependência. E eu começo a perceber que eu tinha tudo. Eu tinha uma família boa, eu tinha estrutura, eu não passava dificuldade, eu não tinha necessidade de nada, tinha saúde. E por mais que eu adorasse a Deus, que eu me alegrasse, que eu cantasse, chorasse e me derramasse toda vez que o culto começava, eu ainda não sabia o valor da palavra dependência. Então eu começo a pedir para Deus, para Ele me mostrar o que significava isso. Nesse dia eu fiz a oração mais sincera que eu podia. Saí daquele culto certo de que Deus tinha ouvido a minha oração. Uma semana depois eu começo a sentir um mal-estar. E desse mal-estar eu preciso ser encaminhado para um exame. E desse exame a médica senta com um exame de sangue na mão e fala para mim assim: Martinelli, eu vou precisar que você traga a sua família, eu vou precisar que você traga algum parente, a gente vai fazer mais exames, mas o primeiro exame que eu tenho seu mostra um quadro muito complexo, onde você tem hoje 10 vezes a quantidade de ferro que uma pessoa podia ter no sangue. A falta do ferro gera um quadro de anemia, mas o excesso de ferro gera um outro quadro chamado hemocromatose, que é muito, muito difícil acontecer. E era tão raro que precisava ser estudado. Dali por diante, ela fala para mim que eu precisava sair dali da consulta e já descer direto para o hemocentro, para retirar 450 ml de sangue. Que a minha família precisava ir lá e ouvir tudo isso. Que eu precisava iniciar um tratamento, ia fazer um check-up geral. E que na verdade a medicina tinha para mim, naquele instante, mais ou menos 3 meses só de vida. À medida em que o ferro atinge esse valor no sangue, ele engrossa o sangue e ele vai gerando uma série de problemas em todos os órgãos. Eu saio dali, chego em casa, converso com minha mãe fala para mim: se Deus não falar, eu não acredito. E aqui eu quero que fiquem 3 pontos marcados para você nessa noite. Martinelli, qual é o segredo, qual é a fórmula para se alcançar milagre? Quantos aqui precisam de milagre? Uma vez me perguntaram depois de uma ministração: como que você pode viver tantos milagres, tantas coisas que seriam impossível para outras pessoas, você consegue? Você descobriu, você achou a fórmula, a conta, como é que se alcança tantos milagres e tantas coisas? Eu vou falar para você que a fórmula ela se baseia em 3 coisas. Anota isso, porque você vai começar a viver coisas diferentes na tua vida. A primeira delas é disposição. Segundo, uma dose de loucura. E em terceiro, você vai cobrir tudo isso com o agir de Deus e o tempo dele. Isso tudo dá milagre, Martinelli? Dá. Eu garanto para você que a mistura dessas 3 coisas dá milagre. Naquele momento em que a minha mãe fala aquilo, eu me coloco para cima de novo. Eu só estava com mal-estar. Então eu de repente me sinto mais animado. Sinto que aquilo ali foi apenas a medicina falando algo errado, um número errado. Mas vou lá fazer a sangria, tirar essa bolsa de sangue, vou fazer o check-up. Depois de um tempo eu volto na mesma médica e a médica repete as mesmas coisas para minha mãe.
Com o resultado dos exames na mão, a médica reafirma o tempo que eu teria para viver. E aí ela fala para mim, ó, o negócio é o seguinte: nesse momento você tem uma vesícula podre, com barro biliar em todas as vias digestivas, intestino inflamado, várias pedras nos 2 rins, baço aumentado, uma cirrose tóxica que já tomou uma parte do teu fígado. Essas feridinhas nas costas, elas vão abrir, vão sangrar o tempo todo. O fígado vai gerar um quadro chamado ascite. A tua barriga vai crescer, o teu corpo vai inchar, tua pele vai ganhar um tom cor de mostarda. Você vai ter febre, vai ter hemorragia, e as dores que você vai sentir vão ser equivalentes a 2 dores de parto. Então, vivendo essa situação, se a gente fosse pegar algumas pessoas, é melhor morrer. Tudo aquilo que ela falou aquele dia no consultório, tudo aquilo aconteceu. E muito rápido, de um dia para o outro as coisas aconteciam. E com muita febre, com muita dor, um dia eu cheguei na igreja. E logo na porta eu encontrei a pastora. E mesmo sabendo do problema que eu enfrentava, mesmo estando orando junto comigo, ela pega, olha para mim e fala para mim assim: meu filho, vamos cantar hoje? Por um segundo eu pensei em falar não, olhando para a minha situação e a dor que eu estava sentindo. No minuto seguinte eu falei assim: pode ser a última oportunidade que eu tenho para louvar a Deus. E se for para enfrentar problemas, eu quero enfrentar com Ele. Então eu começo a me preparar, pego a guitarra, apoio naquela barriga inchada, me preparo para cantar a única canção que fazia sentido para mim. Quando eu vou cantar essa canção, e eu começo a cantar o refrão dela, eu começo a pensar que o maior milagre que Deus podia me dar não era me curar. Como eu disse, eu conheço muito da Bíblia, e na Bíblia eu já vi várias vezes Deus curar. Eu já vi o meu Jesus curar. Então curar não é o maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém. As pessoas entendem, vivem correndo atrás de cura, atrás de revelação. Mas o maior milagre não pode ser só isso. Naquela noite, eu começo a olhar para a minha situação e eu falo para Deus: Deus, me curar seria muito fácil. Mas olha para mim, eu estou barrigudo, amarelo, doente, um monte de gente falando que eu vou morrer, sangrando o tempo todo. O maior milagre que o Senhor podia fazer na minha vida hoje era me dar uma esposa desse jeito, uma mulher louca o suficiente que olhasse para mim e conseguisse ver em mim um homem para a vida dela. O maior milagre na minha vida hoje seria o Senhor me dar alguém que olhasse nos meus olhos desse jeito e falasse que me ama. Antes que eu terminasse essa música, entra uma jovem pela mesma porta que eu entrei, se assenta, e no mesmo momento Deus toca o meu coração de uma forma diferente de tudo que eu já tinha vivido. E Deus fala para mim assim: você não me pediu uma esposa? Tá lá, ó. Eu dei uma olhada e dei uma filmada. E como qualquer homem, e não adianta você falar que não é, porque você é igualzinho a mim, eu dei aquela filmada e falei: Deus, não gostei
da capa, não. Não achei interessante, não. Mas peraí, você está doente, você está barrigudo, você está para morrer, está sangrando. Toda vez que você vai no médico, te dão 3 dias, 1 semana. E você ainda quer escolher ainda? E é assim que a gente faz. Você está rindo de mim, mas você é igualzinho. Você está pedindo algo para Deus. Deus manda algo do coração dele para você. E você fala, não, eu não quero isso aí não. Eu sou muito mais. E muitas das vezes, assim como eu agi naquele dia, você faz todos os dias quando pede algo para Deus. E aí Deus falou a segunda vez comigo, falou para mim assim, você não me pediu uma esposa? Está lá. Eu dei uma conferida e eu sabia que aquela voz só podia ser de Deus. Então eu pego e mudo o meu discurso, falo para Deus, Deus, até teu filho tentou, se ele podia, eu posso também, né? Se for possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque naquele momento, para mim, com aquela mentalidade de crente, de geração gospel, eu queria uma mulher, né, que fosse toda fervorosa e que tivesse com a mão levantada para orar por mim, para ir para o hospital e passar a noite orando por mim, mas não era isso que Deus queria para mim. Eu olhava e falava, Deus, mas nem parece que é crente, parece estar desviada também, ó. Como que o Senhor manda? Eu estou para morrer e o Senhor manda uma mulher que... Deus bate um martelo e fala pela 3ª vez, fala assim, você pediu a esposa, está lá. E o negócio com Deus é mais ou menos assim, irmão. Não adianta você ficar de frescura não, porque Ele vai bater o martelo e acabou. Existem 2 coisas que eu não sei se você sabe. Uma delas é a vontade soberana de Deus. A outra é a vontade permissiva de Deus. Martinelli dá um exemplo. Vontade soberana é quando Deus manda algo, eu não entendo nada, mas eu aceito. No final, aquilo é a melhor coisa que eu podia ter escolhido. E a vontade permissiva, Martinelli? A vontade permissiva é Deus manda aquilo. Você não entende, mas também não aceita. Você faz a outra escolha, insiste, fala, pede, ora. Deus fala assim, tá bom, você quer, vai lá. Você está insistindo tanto, eu mandei isso, mas você quer aquilo? Beleza, vai lá. E dentro da vontade permissiva de Deus, é que a gente se estabaca. É na vontade permissiva de Deus é que você vai dar com a cara na porta, vai chorar o resto da vida. E vai falar assim, mas eu orei, Deus mandou. Não orou nada. Deus te mandou um negócio diferente. Você que quis colocar a vontade sua em cima da vontade de Deus. Mas eu não tinha muita escolha, ia morrer mesmo. Então eu decidi ficar com aquilo que Deus tinha mandado. A moça levanta a mãozinha no final do culto, fala que quer voltar para a igreja. Jesus começa a clarear o rosto dela, porque aonde Deus entra, o negócio tem que fazer diferença. O sorriso era diferente, o semblante era diferente, a conversa era diferente, e aí eu começo a me interessar. Falei, opa, agora está ficando, agora parece que realmente Deus estava certo. Para resumir essa parte, um dia, a gente começou a se conhecer, conversar, fui marcar território, porque a igreja chega a mulher bonita, os irmãos já ficam tudo ardendo, né? E aí eu fui marcar lá e tal, e conversa vai, conversa vem. Só que eu não podia chegar doente, passando mal, chegar para ela e falar que queria namorar com ela, porque todo mundo me via doente. Ela conversava comigo como se eu não tivesse nada. Mas ainda assim eu tinha receio de conversar com ela. De falar para ela que eu queria namorar. Não ia adiantar chegar lá e falar para ela assim, ó, o negócio é o seguinte, Deus falou que você vai ser minha esposa. Não ia colar. Então de repente, um dia depois de um culto de sexta-feira, ela chega para mim e fala para mim, ó, o negócio é o seguinte,
Quem conhece a minha esposa sabe que isso é verdade. Ela chega para mim, me chama de canto e fala para mim assim, ó, o negócio é o seguinte. Lá no mundo, lá fora, ter esse negócio de pegar, ficar, catar. Lá fora, na igreja não é assim, né? Eu falei, não. Na igreja, as pessoas se conhecem com um propósito, namoram debaixo de um propósito e planejam casar. Ela falou para mim assim, eu já percebi que você é meio lerdo, e você não vai me pedir em namoro mesmo, então eu vou te pedir em namoro. Na hora eu tomei um choque. 2 segundos depois eu falei, não, é essa mesmo, porque Deus já falou, e se não for eu vou morrer sem ninguém. A gente começa a namorar, mas pensa num namoro complicado. Porque o dia que eu marcava de namorar ela, eu ia para o hospital. Ficava uma semana lá, de estadia no hospital. Saía do hospital, marcava outra coisa, e eu estava passando mal. Marcava de comer cachorro quente, eu era líder de jovens, ia 14, 15 moleques junto comigo. Então o namoro foi ficando desse jeito. Mas aí chegou um dia em que a situação começou a piorar. A saúde dava uma agravada. Ela era cheia de altos e baixos. E aí ela chegou para mim e falou para mim assim, eu estou triste porque eu fui no hospital para te ver, e a moça da portaria falou que eu não podia subir. Porque eu não sou nada sua. A sua mãe estava lá, seu pai podia subir, a sua irmã podia subir, mas eu não podia. Porque eu não era nada sua. Então a gente vai casar. Eu falei para ela assim, mas peraí. Eu estou doente, e agora você já sabe disso. Os médicos não têm muita perspectiva para mim, e você já sabe disso. O meu salário pode até ser bom, mas você já sabe também que ele fica todo no convênio, tanto médico como convênio de farmácia. E você ainda quer casar? Ela falou assim, eu quero. E eu quero casar, e se for preciso eu trabalho para sustentar, e se for preciso eu cuido de você. Eu falei, amém. Não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para te sustentar, não tem dinheiro para comprar nada, não tem dinheiro para pagar nada. Ela falou, você só precisa estar lá e falar assim, você consegue? Uma semana antes de casar eu fiquei doente. Deu uma recaída, quase que eu não chego lá. Experimentei a calça, a roupa do casamento, eu estava com 72 quilos. No dia do casamento estava com 62. Parecia que o defunto era maior, que cedeu a roupa. Mas casei. Depois do casamento, a gente viveu um tempinho bom, né? Parece que o amor deu uma amenizada na dor. Mas logo na sequência, a doença voltou e voltou ainda pior e me derrubou. E aí eu já não conseguia mais manter minha rotina no trabalho. Eu já não conseguia mais sair de casa sozinho. Muitas das vezes ela saía para trabalhar e eu tinha que ir para a casa dos meus pais, porque eu não tinha condições de ficar mais sozinho em casa. E ainda assim, ela nunca apontou o dedo para mim e falou que eu era menos homem que qualquer outro. A minha mãe me recebe na casa dela depois de um tempo, quando a gente já não conseguia mais pagar aluguel. Ela nos recebe dentro da casa dela